Rapaz, vou te falar um negócio, hein? O meu retorno foi tenso. É. Foi tenso porque eu tava num culto na Peniel. Pastor Marcos. É. E não sei se o senhor conhece o Bispo Caju. Não. Ele é de Praia Grande. Não. São Vicente, Praia Grande. Rapaz, camarada baixinho, cara. A minha esposa, ela já tava envolvida na igreja, participava de célula, e eu falava que célula era coisa do cão. olha só da forma que eu deixava o inimigo me usar, cara. E eu conhecia tudo isso, sabia que não era. Uhum. Mas eu tava com a venda nos olhos, assim, de um jeito que eu não queria nada de igreja. Não queria saber de igreja. E parece que eu tinha transferido a culpa de eu ter perdido essas pessoas para Deus. E isso acontece muito hoje. Sim. A gente ficar procurando culpado e não deixar Deus fazer o que ele tem para fazer. E a primeira coisa quando a pessoa tá chateada que ela faz é justamente isso, né? É culpar Deus e se afastar da igreja. Depois eu vou contar outra história para você. Deixa eu terminar Gente, essa. tem tempo. Deixa eu terminar essa daqui. Deixa eu terminar essa. Então, ela tava no culto já. Ela participava do Ministério Infantil. Ela tava no culto. E ela tava lá com as crianças até o final do culto. E eu falei assim: se o senhor não falar comigo hoje, eu não entro mais na igreja. Não boto mais o pé dentro da igreja. Aquelas loucuras de crente. É, besteira, né? Falar um negócio desse. Deus não precisa de mim pra nada, não. Deus é Deus. Eu preciso dele. Eu falei isso. Começou o louvor. Deus falando comigo. E eu entendendo. Mas insatisfeito. Essa é a palavra. Eu falei, não estou satisfeito. Um louvor, 2 louvores, 3 Já louvores. vivi isso. E Deus falando. É muito louco isso, Não, e Deus falando, mas falando Sim. de um jeito assim que eu tô falando contigo. Eu tô falando contigo. E tá bom. Começou a palavra. E Deus falando. Esse pregador, Bispo Caju, ele levantou. Ele estava abaixado assim, ele levantou, foi para um ponto assim, onde parava de frente para mim assim. E começou a louvar. Aí ele falou assim, ele começou a cantar aquela música até do Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Tá. E o pessoal do louvor começou a cantar. Acompanhando. Começou a cantar, eu falei, não estou satisfeito não, quero mais. Quando eu falei quero mais, foi eu acabar de falar, ele olhou pro pessoal do louvor, para tudo. Para tudo. Saiu, desceu onde eu estava, minha esposa tinha acabado de chegar do meu lado. E eu tava com raiva porque ela tinha conseguido um lugar na frente. Porque crente desviado só quer sentar lá atrás, né? Os dias você quer sentar lá atrás. Você pensa que tá escondido. Você que tá ouvindo aí, que gosta de sentar atrás, toma cuidado que eu tô de olho em você, viu? A partir de hoje, tô de olho em quem senta lá atrás. É verdade. O cara se afastou. Tá, Não, aí senta lá atrás. Pensa que vai se esconder. E se tiver um pilar, você tá atrás da pilastra ainda. Pensa que tá se escondendo. Não tá escondendo nada de ninguém, não, rapaz. Não. Aí tava lá atrás. Esconde. Eu pensando, eu quero ficar aqui escondido. Porque nos outros cultos, os caras, eu sentava lá atrás, os caras, pô, quer sentar aqui? Eu falei, não, irmão, quero ficar aqui. E deixa. E sempre grosso com os caras assim, não, quero ficar aqui. Aí os caras, mano, esse cara aí é meio. Não era nada. Ei, para tudo. Chegou ela chegou. Pelo comentário chegou. Eita, tá aí. Chegou a patroa. Tá aí. Chegou a aí, patroa. Ó. Seja bem-vinda, Roseni do Carmo, ou Carmo. Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, viu? Com todo respeito a ele e a você, o Negão tá dando lugar aqui com força, tá bom? Seja bem-vinda. Essa daí é uma das pessoas que mudou a minha vida, né? Abaixo de Deus eu falo pra todo mundo. Se eu não tivesse conhecido ela, eu estaria morto. Literalmente.
né? Literalmente. Em todos os aspectos. Colocou ela na hora certa, né? Foi o início de tudo mesmo. E eu vou chegar nisso aí ainda. Vamos lá. Vou chegar nisso aí ainda. É muita coisa. Aí, rapaz, eu sentei lá atrás. Sentei na frente. Que eu gostava de sentar atrás. Eu já tinha brigado com ela por causa disso. E ela nem tinha noção do que estava acontecendo. Ela chegou do meu lado assim, me desce aquele homem de lá do púlpito lá. Vem na minha frente assim e começa a falar algumas coisas que só eu e Deus sabia. E falando. Ele me deu 3 tapas no peito. Que minha vontade era de dar um boxe nele. Tanta ousadia desse camarada. Rapaz, um bicho baixinho dá 3 tapas no peito, rapaz. Mas se você for observar hoje, é o próprio Deus te confrontando mesmo, não, né? Mas aquilo ali foi total. Pra te desmontar mesmo, pra dizer assim, eu sou o Todo-Poderoso. Total, né? Total, porque era o que eu precisava. Porque da forma que estava acontecendo, eu não estava satisfeito. Então tinha que ter alguma coisa. Choque, aquele... Pra poder vir. E ele fez. Da forma que ele fez, meu irmão. Fosse em outro lugar. Até hoje, se fosse em outro lugar, eu quebrava ele. Era só um, não dava nem tempo dos outros dois. Mas assim, era o que precisava. Deus é terrível. Era o que precisava. E até hoje, algumas pessoas. Isso tem 10, 11 anos. 10, 11 anos que a gente está falando atrás. Até hoje, se eu chegar na igreja para algumas pessoas, as pessoas lembram da forma que Deus usou aquela pessoa para minha vida. Caramba. E ele ainda no final ele virou e falou assim para mim: preste atenção, a gente ainda se vê nos altares por aí. Olha. Falou isso para mim. 10 anos depois, eu fui na igreja dele ministrar. Desmontou tudo. 10 anos depois. Olha. E eu procurando ele. Procurando, não aquele achava. Cara ousado. Eu falei, vou achar ele, vou achar. Achei no Instagram. Aí conversamos e tal. Ele lembrou tudinho certinho. Eu fui na igreja dele ministrar. Olha. Foi o que? Alguns meses depois, ele estava ministrando no meu projeto aqui no Guarujá. Então, assim, da forma que Deus fez, e olha só, aconteceu isso. Eu ainda fui cabeção ainda. Resisti. Não voltei para Jesus naquele momento. Ele orou por mim, tal, tudo certinho. E eu resisti. Mas teve um momento que não deu. Porque aquilo, a reação dele também deve ter ficado na tua mente, né? Ficou. Eu martelando via, o tempo todo. Da forma que ele falou, eu já, assim, eu tava de olhos fechados quando ele veio, quando ele deu o primeiro tapa. Aí eu me assustei, né? O camarada, do nada, tu tomar um tapa assim. Eu tô aqui orando aqui, eu falei, não tô satisfeito. Eu tava orando de olho fechado, não tô satisfeito. Aí o camarada vem do nada, me dá um tapa no peito, eu olhei pra ele assim. Eu olhei pra ele aqui, ó. Ai, meu Deus. É Jesus mesmo na minha vida, né? É Jesus. Mas aconteceu isso, cara.